Boa tarde, caros estudantes. Na aula de filosofia de hoje, nós começaremos a mitologia africana, ou as mitologias africanas, podemos dizer dessa maneira. A partir de agora, nós teremos que fazer algumas coisas um pouco diferentes do que nós já estávamos fazendo, né? Com relação às mitologias europeia e asiática, nós temos uma série de mitos que foram sistematizados ao longo da história, registrados por escrito, né, muito que antecipadamente também, entre outros aspectos. A partir de agora, né, que nós iremos tratar principalmente dos mitos africanos, americanos e da Oceania, é muito mais complicado fazer dessa maneira, né? Sobretudo porque nós devemos ter em vista, né, pensando no próprio contexto da África, que poucos mitos africanos foram registrados por escrito pelos próprios povos africanos. Os dois casos mais emblemáticos é o caso do Egito e o caso do Benin, né? Muitos mitos africanos até hoje permanecem na tradição oral e alguns foram registrados por escrito muito tempo depois, no século XIX, no século XX, por observadores europeus que corromperam e muito o significado original dos mitos, né? Então, o que a gente deve pensar, né, quando nós tratarmos do contexto africano, é que o continente africano, ele foi e ainda é um continente que abriga uma grande diversidade de culturas, uma grande diversidade de povos. E por conta disso também, nós devemos ter em vista que cada um desses povos possui seus mitos. Podem até existir algumas proximidades entre esses mitos, mas seria praticamente impensável tratar todos os mitos africanos, assim como também será com o caso americano e com o caso da Oceania, de uma forma sistematizada, que nem nós fizemos com os mitos europeus e asiáticos até então. Então, o que nós faremos, né, a partir desse momento? No continente africano, nós iremos começar tratando dos mitos que são mais sistemáticos, né, que foram registrados por escrito pelos próprios povos, como é o caso da mitologia egípcia e dos mitos do Benin, mas também, né, nós iremos tratar posteriormente os outros mitos, né, sobretudo da África subsaariana, com base nas ideias comuns, nas narrativas comuns dos grandes troncos linguísticos africanos, né? E o que são os grandes troncos étnico-linguísticos do continente africano, né? Então, os mais de 1000 povos que possuem diferentes línguas e tradições, né, e que habitam ou habitaram o continente africano, eles costumam ser categorizados, divididos em grupos étnico-linguísticos, ou seja, grupos que, apesar de distintos, eles possuem uma língua comum, provavelmente um idioma que se originou de um idioma ancestral comum, assim como também uma base étnica e cultural comum, embora não seja a mesma, né? Então, se nós formos tratar dessa maneira, nós podemos dividir os povos africanos, né, essa grande miríade de povos africanos, nos seguintes grupos linguísticos. O primeiro são os bantos. Os bantos é o grupo majoritário no continente africano, né? Então é um grupo que predomina principalmente da África Central até a África do Sul, né? Eles teriam sido provenientes da Nigéria aproximadamente, então eles migraram para a África Central e dominaram o ferro, e com isso conseguiram se expandir rapidamente pelo sul do continente africano, e depois eles se dividiram, né? Eles se diversificaram em vários outros povos, mais ou menos por volta do ano 1000 depois de Cristo. Os pigmeus, que eram negros e de pequena estatura e que se localizavam na África Equatorial, sendo sobretudo nômades, caçadores e coletores, também uma sociedade ágrafa, né? Uma sociedade que não tem escrita. Os sudaneses, que em geral eram agrícolas e habitavam as savanas entre o Atlântico e o Vale do Rio Nilo, então, que habitaram toda aquela porção, né, podemos dizer dessa forma, entre o Oceano Atlântico e o Rio Nilo, né, que teria possivelmente originado vários povos da região do Sahel. Os nilotas, que habitaram a região sul do Nilo, né, que geralmente eram negros e com elevada estatura, acredita-se que eles teriam originado os egípcios, assim como os núbios também. Os Khoikhoi ou Khoisan,
né, que são os Hotentotes, também como são conhecidos pelos europeus, embora esse termo seja pejorativo, ou Bosquimanos também, que ocupam o extremo sul do continente e também são caçadores e coletores, né, e acabaram se fundindo com os Sans, né, que se caracterizam pela língua sonora com cliques e chiados, né, e os berberes, que são comuns no norte da África, na região do deserto do Saara, e que foram convertidos pelo Islã, né, com a expansão islâmica. Nós temos também um outro grupo, que é o grupo dos austronésios, né, ou dos malgaches, né, que são provenientes muitas vezes da influência asiática na África Oriental, né? Durante o período medieval, a África Oriental teve forte comércio no Oceano Índico, e a ilha de Madagascar, ela acabou recebendo muitos visitantes, sobretudo da Índia e de outras regiões da Ásia, que influenciaram culturalmente aquela região, né? Então, a África, ela foi o lar de diversas civilizações ao longo da história, civilizações muito antigas, né, se estabeleceram no continente africano. A gente tem o caso do Egito, que é a civilização africana mais emblemática, mas não a única. Nós temos a Núbia também, né, na região sul do rio Nilo, que teve um forte contato com o Egito, inclusive, né, embora constantemente a Núbia fosse dominada pelo Egito, houve algumas dinastias de faraós núbios, né, no próprio Egito, tanto que na Núbia também, né, se cultuava bastante a religião do Antigo Egito, e também havia a construção de pirâmides, entre outros templos religiosos. Nós teremos Cartago também, que foi uma colônia fenícia fundada na atual Tunísia, que evoluiu por um grande império que dominou o Mediterrâneo antes dos romanos. A Abissínia, né, com o reino de Aksum, né, o reino da Etiópia, um reino também que manteve sua independência por muito tempo e que era um estado que reunia as três religiões monoteístas no começo do período medieval, né, o Islã, o judaísmo e o cristianismo. Nós vamos ter as cidades iorubás no período da África medieval, assim como os vários impérios transsaarianos, né, que nós teremos como o exemplo de Gana, Mali, Songhai. Na África Oriental, as cidades Suahilis, o reino do Monomotapa, né, o reino do Congo na África Central, o Ndongo também, depois o reino Zulu, né, na África do Sul. Nós teremos várias civilizações que vão florescer na África anteriormente à colonização dos europeus. Isso é só uma pequena parte dos exemplos de vários povos que habitaram e prosperaram no continente africano. E justamente nessa grande diversidade, né, em que nós encontramos no continente africano, desde sociedades caçadoras e coletoras até grandes impérios e estados, né, essa diversidade social e política também implica numa diversidade cultural. Várias religiões, né, além das religiões que são dominantes atualmente, como é o caso do Islã e do cristianismo, né, principalmente o Islã ao norte e o cristianismo ao sul do continente, nós temos as religiões tradicionais africanas, que vão ter como base muito dos mitos que serão narrados aqui. Nós teremos os vários sistemas religiosos na África, né? Nós teremos o animismo, que diz respeito à crença em espíritos e entidades sobrenaturais no mundo natural. Nós teremos o fetichismo, né, que é um sistema religioso que consiste nos talismãs, né, que consiste em objetos que acabam sendo um portal entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Nós teremos também o totemismo, né, a valorização do culto aos ancestrais. Nós teremos também vários tipos de politeísmo, como é o caso da religião egípcia, dos iorubás e do Benin. Nós teremos também o monoteísmo, né, como o Islã, que vai rapidamente se proliferar pelo norte do continente, assim como também o cristianismo e o judaísmo presentes na Etiópia, né? Então é uma grande diversidade que nós encontramos no continente africano até nos dias de hoje, né? Antes da colonização, essa diversidade era muito maior, né? Mas mesmo depois do domínio estrangeiro e da formação dos estados nacionais africanos, nós encontramos uma grande diversidade cultural, étnico e linguística na
África. Então, sobre os mitos africanos, né, tratando sobre as características gerais dos mitos africanos, então, como eu falei anteriormente, a maior parte dos mitos africanos possui tradição oral, eram transmitidos oralmente de geração após geração, né? Alguns foram registrados por escrito por missionários já no final do século XIX, e enquanto outros acabaram sendo registrados por etnógrafos no século XX. Daí você tem a assimilação das sociedades tradicionais, né, com a formação dos estados africanos, da colonização e dos estados africanos, que irá fazer com que muitos desses mitos que eram oral acabam se perdendo ao longo do tempo. Também, né, a própria questão de que muitos dos mitos registrados não foram registrados pelos africanos, né, ou seja, eles foram registrados por estrangeiros, que muitas vezes tinham uma interpretação equivocada sobre o que os próprios povos africanos podiam dizer, né? Então, muito do que, por exemplo, quando nós tratamos de muitos mitos africanos, nós devemos ter certo cuidado, pois talvez a tradução, a interpretação que foi feita do mito africano não seja necessariamente o que aquela sociedade acreditava, né? Mas um etnógrafo europeu ou ocidental, de uma forma geral, que o interpretou daquela forma, seguindo os próprios parâmetros da sociedade ocidental, né? E também a gente tem uma outra característica dos mitos africanos, que é o sincretismo e o dinamismo. E o que é isso, né? O sincretismo e o dinamismo. Basicamente, como esses mitos eles possuem uma tradição oral em geral, eles são muito fluidos. Eles se transformam constantemente com a nova realidade, né? Então eles são dinâmicos. Eles estão em constante alteração. Os mitos africanos remanescentes de hoje são completamente diferentes dos mitos africanos de 500 ou 1000 anos atrás, né? Pois esses mitos, como eles nunca foram registrados por escrito, eles eram apenas orais, e os mitos eles acabam se flexibilizando diante de novas mudanças. Então, provavelmente as versões que nós conhecemos sobre esses mitos sejam bem diferentes daquelas da antiguidade e do período medieval. E sincrético porque justamente também uma característica de ter uma grande diversidade e contato cultural no continente africano, esses mitos eles acabaram assimilando elementos externos, né? Então, muitos elementos de outras culturas, ou até mesmo do próprio cristianismo ou do próprio Islã também passaram a se integrar a esses mitos, né? Então, os mitos africanos eles são bastante sincréticos, no sentido de que eles receberam muitas influências externas também, né? Eles aglomeraram influências de outras civilizações e de outros povos também. Resumindo bem grosseiramente, né? Na África subsaariana, nós temos a presença de deuses e espíritos ancestrais que se congregam muitas vezes em uma dimensão sobrenatural com ramificações no mundo visível, né? Até interessante notar isso, que para muitas sociedades africanas não existe sobrenatural. O sobrenatural é o próprio natural. O limite entre o sobrenatural e o natural é bastante tênue para muitas dessas sociedades, né? O sobrenatural ele passa a ter muita influência no mundo material, né? E muitas religiões ancestrais africanas, né, o sujeito, o indivíduo, ele convive diariamente com forças sobrenaturais, né? Então você tem, né, até hoje muitas práticas de xamanismo, de feitiçaria, de bruxaria que são comuns na África, que intermediam a relação entre o sobrenatural e o natural, que é uma relação bastante tênue, no caso do continente africano. E o norte da África, nós vamos ter a convergência de cultos locais com religiões não africanas. Então, no caso de Cartago, por exemplo, nós teremos a religião fenícia, né? A religião de Baal, de Astarté, que vai acabar se mesclando com os mitos berberes, né? Comuns no norte da África. As colônias romanas também, né? Os reinos da Mauritânia e da Numídia, por exemplo, elas também, né, vão ter um sincretismo da religião romana com cultos berberes, né? E também o próprio Islã, ele vai acabar tendo algumas ramificações no continente africano ao sofrer influência de antigas tradições
ancestrais, né? Além disso, né, na África Oriental, as Ilhas Maurícios, Seychelles e Madagascar também tem uma influência indiana, inclusive com o culto do hinduísmo nessas regiões, né? Então a gente percebe, né, que além dos cultos locais, a gente também tem religiões de proveniência de outros lugares, como o caso da religião fenícia, que veio do Levante, a religião romana, que veio do Mediterrâneo, né, da Europa, a religião hindu, que veio da Ásia, assim como também depois o Islã, o cristianismo e o judaísmo, né, que vieram do Oriente Médio e do Oriente Próximo, né? Então, nós podemos perceber, né, uma grande mudança em vários aspectos, né? Muitas religiões tradicionais africanas, elas eram muito comuns até 1900, mais ou menos, né? Em 1900, a gente tem um grande predomínio das antigas religiões africanas. Apenas o norte do continente, ele tinha o Islã, né, que já dominava a área desde o período medieval. E o caso da Etiópia também, que tinha o cristianismo. Daí, em 1970, você já começa a ter as antigas religiões africanas sendo superadas pelo Islã e pelo cristianismo, né, que são as religiões majoritárias no continente africano atualmente. No entanto, muitas desses cultos ancestrais, eles estão presentes até hoje, embora, como eu falei, como são mitos muito dinâmicos, eles não são idênticos ao que eles eram antes. Então, com base nisso, nós começaremos a tratar, então, os casos, né, como eu falei, com exceção no caso egípcio e com o caso da África Ocidental, né, sobretudo Benin e os Yorubás, né, que nós vamos ter uma mitologia mais sistematizada e escrita. O resto do continente nós vamos ter uma grande diversidade de mitos que vão acabar sendo de tradição oral, alguns que serão registrados por escrito muito depois, né, e há uma grande variedade de mitos. Como não convém estudar sistematicamente cada um deles, nós iremos pegar as principais ideias comuns dessas regiões, né? Os principais mitos comuns dessas áreas. Então começaremos com a mitologia egípcia. E como é a mitologia egípcia? Bem, a mitologia egípcia foi a religião do Antigo Egito e também, por um grande período, a religião da Núbia, ao sul do Egito, e foi, né, a gente deve ter em vista, né, que o Antigo Egito foi uma das mais antigas e mais duradouras civilizações, né, que floresceu nas margens do Nilo por volta de 3100 a.C., quando Menés unifica o Alto e o Baixo Egito e se torna o primeiro faraó. Até o domínio romano, por volta do século I a.C., e depois a cristianização, né, do Império Romano, por volta do século IV depois de Cristo, que nós teremos daí o fim definitivo da antiga religião egípcia, né? Então, uma religião que é registrada por escrito e que será sistematizada e que terá uma duração de quase 4.000 anos, né? Terá uma existência registrada de quase 4.000 anos. Pode ser que ela seja mais antiga até do que isso, né? Então, o Egito, ele manteve, né, como reino, ele manteve sua independência na maior parte do tempo da sua história. No entanto, no final do Império Egípcio, o país ele foi dominado por assírios, pelos persas, depois pelos macedônios, que instalaram a dinastia dos Ptolomeus, e, por fim, pelos romanos, bizantinos e árabes, né? Então essa grande sucessão de domínios alterou tanto a composição étnica do Egito, né, que não se sabe exatamente qual que era a etnia do Egito antigo, acredita-se que eles eram nilotas, né, e atualmente os egípcios são árabes. E da mesma forma, os costumes, as religiões também acabaram se alterando com o tempo, né? Hoje o Egito, ele é um país majoritariamente muçulmano, com algumas comunidades cristãs, né? Não se segue mais a antiga religião egípcia. E então, o que nós conhecemos sobre a religião do Egito antigo? Então, como eu falei, é uma das poucas mitologias africanas que foi registrada por escrito. Mesmo assim, muito se perdeu ao longo do tempo, tanto pelo fato de que muitos caracteres dos hieróglifos, a escrita
sacerdotal egípcia ainda não foram traduzidos, como também com o tempo, com desgaste, muitas tábuas e papiros, né, que registravam esses mitos acabaram se perdendo. Mas o que nós conhecemos essencialmente sobre a religião egípcia é que ela era uma religião solar. E o que quer dizer ser uma religião solar? Uma religião solar é uma religião que tem a personificação do Sol como divindade principal. Os egípcios eles eram politeístas, acreditavam em quase 1 milhar de deuses. E, inclusive, depois, com domínio macedônio e domínio romano, eles incorporaram deuses estrangeiros ao seu panteão. E os egípcios, eles também, né, os deuses, eles eram zooantropomórficos ou antropozoomórficos, como também é conhecido. Ou seja, assumiam formas humanas e formas de animais. O principal deus que era comum no Egito era o deus Ra. Né? E o deus Ra, ele era a personificação do sol. O Egito Antigo era uma sociedade teocrática, no qual o faraó, com o apoio de sacerdotes, era considerado uma divindade encarnada, né? Ou seja, um próprio deus encarnado, ou até mesmo um filho de um deus, né? Tanto que o sufixo dos nomes dos faraós, ou Missés, ou Mes, né? Significa filho de, e geralmente os faraós eles têm o nome de um deus seguido por esse sufixo, como Ramsés, filho de Ra, Tutmés, né, filho de Tot, né? Então, você tinha o faraó, o representante do Estado egípcio, ele era também divinizado, né? Então, a religião egípcia ela tinha também uma apoteose, né, no sentido da divinização das figuras humanas. No entanto, é claro que essa divinização era reservada apenas para os faraós, diferente do caso da mitologia chinesa, né, em que, embora os imperadores eles fossem divinizados, outras figuras que se destacavam por ter grande sabedoria, grande conhecimento em sua área, como é o caso dos 8 imortais, acabaram sendo divinizados também. Então, né, você tem vários templos em homenagem a esses vários deuses e aos governantes divinos. O mais conhecido desses templos são as pirâmides, que possuíam múltiplas funções, né? Então, além de ser o túmulo do faraó, também era um templo, também era uma espécie de armazém que armazenava diversos alimentos durante os períodos difíceis, além dela ter uma função astronômica, né? De a partir dela você poder estudar a astronomia, né? Então, as pirâmides elas eram multifuncionais e elas também são um legado dessa mitologia egípcia. E, no caso, na literatura religiosa, você tem principalmente o Livro dos Mortos, né, que diz respeito a uma espécie, vamos dizer assim, de manual de como se portar durante a vida e o que acontece no pós-vida, né? Sobretudo porque os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte, né? Eles acreditavam que após o corpo morrer, a alma ela ainda estaria viva, no entanto, ela iria retornar para o corpo, o que levou à prática da mumificação, né, que era uma prática cara e bastante demorada de preservação do corpo, no qual se usava natrão e outros preservantes para preservar os órgãos e o corpo do faraó. Inicialmente era apenas reservado para o faraó, depois alguns membros da nobreza também passaram a ser mumificados, mas as camadas populares já não tinham acesso à mumificação, né? Então, com isso, nós podemos tratar sobre a mitologia egípcia. Existem vários deuses, centenas e centenas de deuses, além dos faraós e membros da nobreza serem divinizados muitas vezes, você tem também muitos deuses locais e muitos deuses estrangeiros que passaram a fazer parte do panteão egípcio. Então, nós temos cerca de mais de 1000 deuses, né, que eram cultuados no Egito Antigo. De qualquer forma, né, os principais deuses do Egito Antigo são Ra, o Criador, que é o deus do Sol, e ele é personificado em várias formas, como Amon, que é uma forma de carneiro, e Atom, o sol negro, né, que é associado à origem do universo. Você tem Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu, né, que são divindades primordiais, né, o céu e a terra. Mais ou menos como Urano e Gaia, só que ao contrário, né? No caso, o céu seria a versão feminina e a terra a versão masculina. Tot, ou Tut, que é o deus da lua, da sabedoria e dos escribas, que teria sido o criador dos hieróglifos, e
várias coisas da ciência egípcia, né? Ele costuma ser representado com a cabeça de uma íbis. Sete, o deus do caos e da revolta, que é representado muitas vezes como um porco formigueiro, uma espécie de tamanduá comum do deserto do Saara. Ísis, a deusa da maternidade. Osíris, que era o marido de Ísis, o juiz dos mortos, o primeiro faraó segundo a tradição, e o irmão de Sete. Horus, que é o filho de Ísis, Osíris, deus do poder real e da ordem, o grande antagônico do Sete, representado com a cabeça de um falcão. Anubis, o deus do mundo dos mortos, representado como um chacal. Hathor, a esposa de Horus, deusa das mulheres e dos amantes. Bastete, a deusa da sexualidade, da fertilidade e do parto, filha de Ra, representada muitas vezes como um gato, ou então como uma pantera. Sekhmet, filha de Ra, que punia os humanos que se desviavam da fé e que era representada muitas vezes como uma leoa, né? Então esses são alguns dos muitos deuses que eram cultuados no Egito Antigo, além também de que as formas animais eram cultuadas, né, no Egito Antigo, porque os deuses eles assumiam essas formas, né? Então não é bem verdade aquela história de que os egípcios eles divinizavam o gato, o crocodilo ou o hipopótamo. Na verdade eles divinizavam a forma desses animais, pois essas formas teriam servido de modelo para os próprios deuses. Então, tratando da criação segundo a mitologia egípcia, o primeiro ponto que nós temos é que, segundo a mitologia egípcia, havia um oceano primitivo. Não havia nada, um vazio que era caracterizado como um grande oceano chamado de Num, que significa na antiga língua egípcia não ser, né? Num seria o não ser. O Criador, né, ele então se manifesta como uma serpente cósmica adormecida que se transforma no deus Ra. E Ra, então, cria outras divindades a partir, em algumas versões no caso, né, isso é até importante ressaltar, da prática do onanismo, né, que basicamente seria a prática da masturbação, né. Então acredita-se que o Ra ele teria, né, criado os outros deuses derramando o seu sêmen, né, pelo universo. É até interessante notar isso, né, que o Egito Antigo ele tinha uma noção da sexualidade bastante diferente de outras civilizações, né. Muitas questões que eram vistas como tabu por outras civilizações não eram necessariamente assim vistas como no Egito Antigo. Até alguns sugerem que a homossexualidade, tanto masculina quanto feminina, foram toleradas em alguns momentos no Egito, mas não é exatamente um consenso isso daí, né? Então, você tem, né, Ra criando o cosmos, né, criando os vários deuses. E, né, os primeiros deuses que teriam surgido de Ra teria sido o deus Shu, o deus do ar seco que saiu de suas narinas, e Tefnut, a deusa do ar úmido que saiu de sua boca, né, durante esse processo. Ra, então, ele usa três forças, que é a Reka, a mágica, a Sia, a percepção, e a Ru, a afirmação, para criar todas as outras coisas. E em seguida, depois de criar todo o cosmos, ele cria a deusa Maat, que era a deusa da verdade e da harmonia, né? Maat tinha uma função central no Egito Antigo, inclusive no próprio julgamento dos mortos, era uma pluma de sua asa que era usada para medir o coração, a maldade no coração dos mortos. Além de deusa da verdade, ela também era responsável pela harmonia do cosmos. Então, Ra criou o universo, mas Maat é que mantinha o universo sob controle, né? Então esse é um ponto fundamental também da mitologia egípcia. Então Ra, ele manda o deus Shu, o deus do ar seco, e a deusa Tefnut, a deusa do ar úmido, para o oceano Num, que fizeram uma ilha em forma de pirâmide emergir, e a que era chamada Pedra Benben. Ra pensou com o coração, então, e criou todos os seres em Num, os nomeando na medida que criava. Aí, posteriormente à criação, Ra, ele enviou Hathor, né, que surgiu de seu olho, para procurar Shu e Tefnut, né? Shu e Tefnut foram enviados para o Num, né? No entanto, eles não voltaram mais. E quando ela voltou, né, para informar, Ra teria criado outro olho em seu lugar.
Hathor então ficou triste por ser substituída e chorou, e suas lágrimas originaram os seres humanos. Então os humanos surgiram do choro de Hathor, inicialmente o olho de Ra, que se desapontou quando saiu em missão e viu que havia sido substituído. Com isso, Ra então a transformou no Uraeus, que é o disco solar que fica presente na cabeça de Ra, muitas vezes representado como uma serpente do disco solar, e colocou em sua cabeça para que ela se acalmasse. Shu e Tefnut, o deus do ar seco e a deusa do ar úmido, tiveram filhos. Entre os filhos nós tivemos Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Nut e Geb ficaram em estado de reprodução e geraram as estrelas. Irritado, então, Shu entrou no meio do casal e passou a separá-los com a mão. Com isso, você tem a separação do céu e da terra. Bem, é um mito bastante comum, a ideia do céu e da terra como dois amantes em reprodução. Mas o caso egípcio ele chama atenção, pois o céu é a deusa Nut, a versão feminina, enquanto Geb é o deus da terra, personifica a terra, ao contrário de muitas outras mitologias, como o caso da grega, por exemplo, em que nós temos a terra sendo a representação feminina, inclusive por conta da ideia de fertilidade, até mesmo de maternidade e abrigo. Então os egípcios eles acreditavam, a visão de mundo que eles tinham, que basicamente você tinha Nut e Geb, separados pelo deus Shu, e toda a existência que fica entre esses dois. Então, essa que é a visão do cosmos que existe. Então, após a criação, que nós vamos ter o início da história dos deuses egípcios. Então, são várias histórias, são várias narrativas que marcam os deuses egípcios. Nós podemos elencar algumas das principais. A primeira é a da barca solar de Ra. O que é a barca solar de Ra? Acredita-se que após criar o cosmos, Ra, ele tinha uma barca que representava o Sol. Então, o que ele fazia? Todo dia ele fazia um trajeto, ele navegava pelos céus com sua barca solar. Ele fazia esse caminho diariamente. Então, durante o dia ele navegava de leste a oeste e à noite, em conjunto com Set, o deus do caos, ele era engolido pela deusa Nut do céu. Aí então ficava a noite, porque o sol desaparecia. No trajeto noturno, Ra enfrentava vários demônios, como a serpente Apophis. Set atirava flechas contra Apophis e Ra, em forma de gato, cortava sua cabeça. Após derrotar a serpente, Ra saía de Nut e voltava novamente em forma de sol. Ra, então, ele fazia esse trajeto na barca solar todos os dias, e indicavam a morte e o renascer do Deus e a morte e o renascer do Sol. Ra era sem dúvida nenhuma o deus mais importante no Egito Antigo. Ele tinha várias personificações e vários nomes, inclusive, como era uma sociedade agrícola, o Egito Antigo ele dependia muito das boas estações do ano, da presença do Sol para o florescimento das plantas. E ele chegou a ser tão importante que um dos faraós, o Akhenaton, ele chegou a instituir o culto a Aton-Ra, como o único culto permitido no Egito, inclusive para diminuir a influência dos sacerdotes no Egito Antigo. Depois, ele proibiu o culto a todos os deuses e instituiu o monoteísmo egípcio, mas depois que ele morreu, Tutankhamon, seu sucessor, acabou estabelecendo o politeísmo novamente. Então Ra ele tinha uma grande importância, maior do que divindades locais e regionais. Era um deus cultuado igualmente em todo o Egito Antigo. Ele possuía muitos nomes e inclusive alguns de seus nomes levariam anos para serem pronunciados totalmente. Apesar disso, Ra ele tinha um nome secreto, e acreditava-se que o nome secreto dava poder sobre ele, Então só ele sabia desse nome secreto, pois se alguém soubesse, teria poder sobre o deus Ra, Acredita-se que uma vez a deusa Ísis da maternidade teria enganado Ra, Ela teria criado uma serpente que envenenou Ra. Só que como Ra ele era imortal, ele não morria, ele ficou agonizando por muito tempo, e Ísis disse que
precisava fazer um ritual para curá-lo, né? E afirmou, no caso, que precisaria do nome original do deus Ra. O deus Ra, desesperado para sair da dor eterna que ele vivia, teria mencionado seu nome verdadeiro para Ísis, que então passou a ser a única a saber o nome legítimo do deus Ra. Outra característica também que nós temos da mitologia egípcia é a guerra entre a ordem e o caos, né? Tanto a ordem quanto o caos são representados por dois deuses específicos. O deus Horus, que é o deus da ordem, e o deus Sete, o deus do caos. A história começa, na verdade, quando Osíris ele se casa com Ísis. E Sete, então, se casa com Néftis. No entanto, Sete era apaixonado por Ísis e Osíris era apaixonado por Néftis. Né? Como muitos casamentos da nobreza eram feitos arranjadamente, não se casava por amor, né? Se casava para formar a aliança. Então a briga entre Osíris e Sete teria começado assim. Né? Após muitos atritos entre os dois deuses, Sete teria assassinado o irmão de Osíris, o Horus Cego. Depois, prendeu Osíris em um caixão, cobriu com chumbo fundido e lançou ele no Nilo. Ísis, então, a esposa de Osíris, o resgatou, mas Sete despedaçou Osíris em vários pedaços e espalhou eles pelo mundo. Então, Ísis acabou tendo que sair em missão para encontrar os pedaços de Osíris, Ísis inclusive contou com a ajuda da Néftis, a esposa de Sete, e também com Tote, o deus da sabedoria, e Anubis, deus dos mortos, para achar os pedaços de Osíris. Eles encontraram todos os pedaços de Osíris e com eles fizeram a primeira múmia, Eles ressuscitam Osíris, Inclusive Ísis, ela se transforma em pássaro e com bater de asas ela restitui o sopro vital ao corpo de Osíris, Então Osíris, ele teria sido a primeira múmia no Egito Antigo, teria sido o primeiro ser a ser mumificado depois de ser despedaçado por Sete por conta de um atrito que os dois deuses possuíam. No entanto, Ísis, ela acabou ficando grávida de Osíris e gerou o deus Horus, o deus da ordem. Horus, então, ele desafiou Sete para ser o herdeiro legítimo do trono, o que provocou um novo atrito agora, só que dessa vez a briga de Sete não era com Osíris, era com Horus, que era o filho de Osíris e o deus da ordem. Então Sete e Horus travaram batalhas por cerca de 80 anos. Diz a lenda que várias vezes Sete ele tentou matar Horus. Em uma das contendas, Sete arranca os olhos de Horus, que foram devolvidos por Ísis. Em outra situação, Sete ele tenta estuprar Horus. No entanto, o sêmen de Sete é derramado na mão de Horus. Com isso, Ísis corta a mão de Horus e joga ele no rio, Joga a mão no rio com o sêmen. E depois ela acaba colocando o sêmen de Horus na verdura que Sete comia. Sete então falou para os deuses que Horus não podia ser o herdeiro do trono, pois ele teria sido desonrado. E aí os deuses pediram que o sêmen de Sete se manifestasse. Ele se manifestou do rio. E aí então pediram que o sêmen de Horus se manifestasse. E como ele estava na verdura que Sete comia, então ele se manifestou de dentro de Sete. Com isso, Sete acabou sendo visto como desonrado e perdeu o seu direito ao trono. Também, em outra situação, Sete desafiou Horus para uma corrida de barco, só que Horus fez seu barco de madeira e gesso, enquanto Sete fez uma montanha. O barco de Sete afundou. Irritado, Sete se transformou em hipopótamo e atacou o barco de Horus. No entanto, Horus foi declarado rei, o deus da ordem foi declarado rei, e Sete foi banido para o deserto. Depois ele teria se reconciliado e teria retornado, mas inicialmente ele teria sido banido para o deserto. Então, essa história do conflito entre Horus e Sete é um conflito entre a personificação da ordem e a personificação do caos. É curioso que muitas vezes o faraó, ele era representado com os dois deuses ao redor dele. Então Sete e Horus ao redor dele. Isso tem um grande significado, pois quer dizer que os deuses, mesmo inimigos jurados e eternos, eles se unem para manter o poder do faraó. Horus e Sete discordam sobre muita coisa, mas eles concordam que o faraó é legítimo. Além disso, Sete também ajudava o Ra na sua barca solar. Então existem muitas versões a respeito do mito e da personalidade de Sete, mas ele é atribuído muitas vezes como deus do
caos, da mentira e da trapaça, e grande inimigo de Horus, filho de Osíris. E por fim, né, a vida após a morte segundo os egípcios, né? O Livro dos Mortos, que é a literatura religiosa mais completa que se tem do Egito Antigo, fala sobre a visão dos egípcios a respeito da vida após a morte, né? Então, os egípcios, eles acreditavam que para que uma pessoa pudesse retornar, né, já que a alma era imortal e ela voltava para o corpo, todos os seus elementos deveriam ser preservados. E esses elementos seriam basicamente o Ka, que é a força vital, e o Ba, que era a alma, né? E que precisariam do corpo, né? Então você tinha o corpo, o nome e a sombra, né? Então por isso mesmo que as múmias, elas tinham também os nomes dos faraós, para que os faraós não se esquecessem de seu nome quando eles voltassem à vida, pois o nome tinha grande importância no Egito. A gente viu no mito de Ísis e Ra, né, que Ísis, ela acaba tendo domínio sobre Ra, por saber o nome verdadeiro dele. Então, né, o Ka era a força vital que só retornaria se o corpo estivesse íntegro, pois necessitava do sustento material. Por isso, então, né, que os mortos, eles tinham seus órgãos arrancados e colocados em frascos para preservação, né, e até mesmo alimentos e bens materiais eram enterrados junto com os mortos. Já o Ba era a alma, que ia precisar do corpo para se juntar ao Ka, a força vital, e formar o Ak, que era o espírito que aproveitaria a vida nos campos de junco, né? Uma espécie de paraíso do Egito Antigo. Então a mumificação, ela não servia apenas para preservar o corpo, mas era também homenagem a Osíris, que, como nós vimos, depois de ser morto por Sete, ele acabou sendo despedaçado, e com isso ele foi depois unido, né, formando a primeira múmia de que se tem conhecimento. E também, né, era geralmente um sacerdote de Anubis, o deus dos mortos, que fazia o ritual. Os rituais podiam levar mais de 2 meses e cada parte externa e interna do corpo era tocada por instrumentos especiais que asseguravam o retorno de suas funções. Então havia todo um cuidado, havia todo um rito, uma prática para a realização da mumificação, que não era um processo simples. E o que acontecia com a alma do morto quando ele morria? Bem, o espírito, ele ia percorrer um caminho de vários perigos no mundo dos mortos até chegar a Anubis, o deus dos mortos. Anubis, então, ele usava uma balança para medir o coração do morto com a pena de Maat. Lembrando, Maat, a deusa da verdade e da harmonia, né? Então, uma pena da asa de Maat era utilizado para medir o coração, né? Então, se o coração fosse mais pesado do que a pluma, é porque ele teria muita maldade. Se ele fosse mais leve, é porque ele teria pouca maldade. Se ele fosse mais ou menos do mesmo peso, é que ele seria um coração equilibrado. Então, né, se o coração fosse mais pesado que a pluma, né, então o coração seria engolido por Amut e a alma não retornaria mais, né? Amut, que seria uma espécie de demônio do submundo egípcio. Se fosse mais leve, ele seria escoltado por Horus ao mundo subterrâneo e então seria julgado por Osíris e outros juízes dos mortos. Agora, se eles tivessem o coração com mais ou menos o mesmo peso que a pena, eles serviriam a Osíris pela eternidade. Eles não voltariam, mas também não seriam devorados por Amut. Eles iriam servir a Osíris, o que não era tão ruim assim, segundo eles, né? Então o coração, ele teria que ser mais leve do que a pluma para que a alma pudesse então ser julgada por Osíris, purificada, para então retornar ao seu corpo preservado. No Livro dos Mortos dizia-se qual conduta que a pessoa deveria ter em vida e mesmo qual a conduta que ela deveria ter após a morte, que caminhos ela deveria percorrer, né? Claro que, como poucos sabiam a escrita no Egito Antigo, né, geralmente os escribas e os sacerdotes, no caso, né, esse livro não era de acesso para todos os públicos, né? Não era de acesso para todos. Então, né, nós vimos algumas das principais histórias da mitologia egípcia, como a criação de Ra, a barca solar de Ra e seu nome secreto, o conflito entre Sete e Osíris e depois entre Horus e Sete, assim como também a viagem do espírito para o mundo dos mortos. São apenas algumas das várias histórias que nós temos sobre a mitologia egípcia antiga. Na próxima aula, nós tratamos sobre os outros casos
das mitologias africanas. No mais é isso, uma boa tarde a todos.